Boa tarde a todos. Estou como prefeito interino e achei na obrigação fazer essa apresentação da realidade que se encontra a situação da prefeitura, não só questão financeira, mas a parte organizacional também, de planejamento, para trazermos aqui transparência. Todo mundo sabe que eu assumi de forma interina a Prefeitura de Ourinhos, então eu quero mostrar para toda a população de Ourinhos, para todas as autoridades, para toda a cidade, como que a Prefeitura está realmente daqui para frente. Queria só cumprimentar aqui a Câmara Municipal de Ourinhos, o presidente Cícero Investigador, enfermeiro Alexandre, Éder Mota, Anísio, Marcinho, Gil Carvalho, Raquel Espada, Celinho, está se recuperando, né, Celinho? Boa recuperação para você, tá? Queria aqui cumprimentar a imprensa, a todos os representantes de entidades e instituições aqui presentes, todos os servidores aqui da Prefeitura, da Câmara Municipal, a Procuradoria do município, aqui, doutor Gustavo, representantes das entidades assistenciais, sociedade civil no geral. Gente, o primeiro processo que teve aqui na cidade de Ourinhos, em que eu tive que assumir de forma interina, foi a Secretaria de Saúde há mais ou menos uns 30 dias. Então eu fiquei lá à frente da Secretaria de Saúde, mais ou menos uns 20 dias, onde nós fomos tomar conhecimento da real situação financeira aqui da Secretaria de Saúde. Então lá nós pudemos observar uma dívida assustadora, muito preocupante. E nós começamos a conversar com funcionários, conversar com a Câmara, com os vereadores, para tentar entender. E de lá para cá, os 20 dias que eu fiquei, levantamos todos os problemas da saúde, e nesse meio termo, saiu uma sentença com outro processo judicial, afastando o prefeito, para que a gente pudesse assumir de forma interina a Prefeitura de Ourinhos. E também nós começamos a fazer o levantamento de toda a prefeitura, de todos os débitos. Então, só para você ter uma ideia, tá, gente? Lá na saúde, a dívida, na época que eu assumi lá, era um pouco mais de 20 milhões de reais. Então, nós tínhamos problema com relação à UPA e à empresa BDESC, que tinha uma dívida de mais de 10 milhões de reais. Nós tínhamos problemas com os repasses para a Santa Casa de Ourinhos, que é uma dívida aproximada de 4 milhões. E esses são os valores que nós estávamos passando de 20 dias atrás também. Então, pode ser que tenha alterado, tenha aumentado esses valores. 32 milhões. Depois o Leandro, eu vou fazer a abertura aqui, o Leandro depois vai explicar detalhadamente, com base em informações da própria Prefeitura de Ourinhos, tá bom, gente? Não somos nós que ouvimos falar desses valores, estamos falando para vocês. São tudo documentado por servidores de carreira, inclusive. Aí tínhamos problemas também com a UMES, no SAMU, tanto que, para quem não sabe, a UMES, que é o consórcio de municípios aqui de Santa Cruz do Pardo, é ela quem administra o SAMU da cidade. E essa dívida passa de 8 milhões. E em reunião, os prefeitos da UMES, eles decidiram, por bem, fechar a base do Itamaraty, por falta de repasse, por falta de pagamentos. E nós temos também uma outra dívida que eu acho tem que falar, que é a Urilab, inclusive o Edivan está aqui. O Paulinho da Santa Casa está aqui também, se eu estiver falando alguma besteira, vocês me desmentam. A dívida com a Urilab também, a saúde, tinha pouco mais de 1,5 milhão. Esses são os maiores devedores que a Prefeitura hoje tem com os fornecedores, prestadores de serviço da Prefeitura. A dívida passava de 20 milhões, hoje o Leandro me disse que hoje a dívida já chega a pouco mais de 30 milhões. Tá? E aí, vindo para a Prefeitura, nós fomos levantar também todas as dívidas da Prefeitura. E pasmem, gente, hoje a Prefeitura de Ourinhos, ela tem uma dívida de prestadores e com prestadores de serviço, com empenhos feitos em mais de 100 milhões de reais. Sem contar dívidas junto ao IPMO, dívidas que tiveram os empenhos cancelados no final do ano passado,
Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Hoje é o 4º dia nosso à frente da prefeitura. Então, nós não conseguimos levantar tudo, mas eu garanto para vocês, é um compromisso nosso fazer esse levantamento 100% e trazer soluções também, tá, gente? Não vim aqui para tecer críticas da gestão anterior, mas nós temos que mostrar a situação que nós estamos encontrando aqui na cidade de Ourinhos e depois tomar algumas medidas que a gente sabe que vai desagradar muita gente, mas são medidas necessárias. Vou cumprimentar aqui o vereador Wesley, o vereador Kita, o doutor André Mello. Peço para sentar aqui junto comigo, com o Leandro. Então, gente, diante dessas informações que eu estou passando para vocês, estava falando que nós vamos ter que tomar algumas medidas drásticas. Por quê? Eu quero isso daí? Eu não quero isso. Eu sei que tem muita gente que perdeu emprego, tem muita gente que perdeu funções gratificadas, funções de confiança, mas foi necessário. Para você ter uma ideia, no mês passado, quando eu estava lá na saúde, nós solicitamos o pagamento para as prestadoras de serviços da Secretaria de Saúde. E nos foi informado que não poderiam efetuar os pagamentos dos prestadores de serviço, porque senão não conseguiria pagar, não conseguiria efetuar a folha de pagamento dos servidores. Então isso é muito grave. Tá? Então quero deixar mais uma vez claro, não estou fazendo isso porque eu quero, mas é porque é necessário. Se não fechar as torneiras, não colocar um ponto final nessas despesas extraordinárias que estão tendo, aqui a prefeitura vai implodir. Tá? É muito sério, é muito grave, por isso nós reunimos essa coletiva aqui com vocês, com a imprensa, com a Câmara, com a Procuradoria, com as entidades, prestadores de serviço, para saberem a real situação, saberem com que nós estamos lidando. Não queria estar aqui nessa circunstância, tá, gente? Você pode ter certeza. Não estou nem um pouco feliz nessa circunstância. Mas é uma responsabilidade que nós assumimos e que nós vamos tentar fazer o melhor possível para colocar a prefeitura, para moralizar a prefeitura, para termos zelo com o dinheiro público aqui na cidade de Ourinhos e, sobretudo, para atender da melhor maneira possível a população de Ourinhos, principalmente para que os serviços essenciais, serviços públicos, não parem aqui na cidade para a nossa população. Eu vou pedir para o Leandro, então, mais ou menos uns 20 minutos, só para ele passar tudo que nós estamos conversando aqui, passar nos slides. Depois nós vamos abrir para perguntas para todos vocês aqui e explicar de forma mais detalhada um assunto ou outro que vocês tenham dúvidas ou querem se aprofundar mais também, tá bom, gente? Obrigado pela presença de todos mais uma vez. E só fazer um agradecimento aqui também à Câmara Municipal, que tem tem demonstrado uma vontade imensa também de poder ajudar. Todos os vereadores aqui presentes, alguns não estão aqui também, mas de forma solidária também, uma vontade de ajudar a cidade, tem demonstrado apoio, tem dialogado bastante, tem se mostrado bastante acessível para que nós possamos juntos. O que eu falo, ninguém faz nada sozinho. O Poder Executivo, o prefeito não faz nada sem o apoio da Câmara, e a Câmara não faz nada sem o apoio do Poder Executivo. Então nós temos que caminhar juntos, Poder Legislativo, Poder Executivo, população, entidades, sociedade civil, porque senão nós não vamos conseguir caminhar e trazer de volta a honra, né, o orgulho de ser oriense novamente. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Sou Leandro Moraes, né? Venho reassumir a Secretaria Municipal de Finanças e Administração. Todo o cenário que eu estou vendo hoje, assim que eu cheguei na quarta-feira, né, foi uma decisão muito difícil de eu retornar, né, para retornar ao setor público, mas eu tinha como obrigação, no dia anterior, a Urilab tinha encerrado os atendimentos ali da coleta de sangue. Foi muito triste ver crianças em jejum, aguardando a coleta, e chegar lá não teve a coleta. E muitas vezes eu recordei do meu filho que ficar segurar ele para não se alimentar às 12 horas, como é difícil. Quando a gente tem dinheiro, imagina quando não tem. Então aquilo lá foi o peso de decisão de eu estar voltando, né? Porque eu poderia estar agora fazendo academia, cuidando da minha vida, como estava sendo feito.
né? Então, só para categorizar aqui como eu retornei e a decisão de estar retornando aqui à Secretaria de Administração e Finanças. Tá? O cenário que eu encontrei, de fato, foi aquilo que eu tinha acordado para o prefeito anterior, da situação em referente às despesas do município. O município não conseguia comportar financeiramente toda a estrutura que havia, né? A Covid em 2021, 2020 e 2021, a arrecadação, depois que começou a retornar às atividades econômicas, a arrecadação aumentou muito. E com isso, os municípios começaram a adaptar as receitas com as despesas. Começou a arrecadar. Tinha secretarias, quando eu estive na Secretaria de Londrina, o pessoal, de fato, eles tinha dinheiro sobrando, né? E precisava efetivamente gastar. E os municípios não acompanharam a evolução da queda da arrecadação. Então, de 2022 e 2023, começou a cair a movimentação financeira dos municípios. E os teve prefeitos que não acompanhou isso. O que aconteceu? Alguns municípios vão entrar em colapso. Então, quando eu identifiquei dentro da transição, né, de governo, em 2024, já identifiquei ali, dentro das peças orçamentárias e financeiras, que o município iria passar por problemas caso não houvesse reduções de despesas. O déficit orçamentário, para vocês terem noção financeira, era 21 milhões. Inclusive, né, o prefeito anterior, ele estava com uma folha aquele dia, naquela coletiva, que falava sobre as contas públicas, que foi um relatório que eu desenvolvi e entreguei para ele. Inclusive está no site da Prefeitura de Ourinhos, quem quiser está lá. 21 milhões de dívidas. Né? E o que aconteceu? Nada foi feito. Sim, foi aumentado. Agora você pega a BDESC, que tinha 250 pessoas, e chega para um número de 497 pessoas. Né? E vendo o nível, nada contra, né? Eu acho que gestão pública, ela tem que ser séria com recursos públicos. Né? E a hora que você pega a instrução das pessoas, ensino fundamental incompleto, né? E a hora que você vê a quantidade que aplicou na saúde, quase 200 milhões. Né? Eu que falei, foi a nota que a Secretaria de Finanças postou no perfil dela nas redes sociais. Não condiz com aquilo que é entregue para a população. Então, quando o Alexandre estava lá na primeira semana, foi redução, efetivamente, dessas pessoas, né, para, de fato, estancar, né, os 20 milhões que estavam ali naquela época, para, de fato, a gente conseguir fazer a gestão financeira da Secretaria de Saúde. Tá? Assim, assumimos, né, na quarta-feira, pedir a posição saldo financeiro da conta da Prefeitura, R$ 45.264,76. Uma cidade de 110 mil habitantes. Né? E eu assustei porque quando eu saí, tinha mais de 70 milhões de reais. Reserva de contingência, 13º, férias. E foi tão triste de ver aquele dinheiro virando pó, né? E efetivamente o serviço nada entregue para a população lá na ponta. Essa aqui é a demonstração da execução orçamentária do município. Você percebe 79 receitas, aqui é acumulativo, tá, pessoal? Vai acumulando. A média, sempre em janeiro, fevereiro, março e abril, até maio, é um pouco mais elevado devido ao PVA, tá? E também o reflexo das contas realizadas em dezembro. Então, a arrecadação sempre é maior, quando ela chega em maio para junho, ela começa a despencar, né? Despesas empenhadas. Aqui foi o município foi gastando, né? O que aconteceu aqui? No final do ano passado, desde agosto até dezembro, foram anulados, daqui eu estou com o relatório, né, emitido pela Prefeitura, eu não adicionei aqui, que é muita coisa, tem mais de 150 páginas, 143.231.538,95 reais. 143 milhões de despesas foram anuladas desde agosto até dezembro. E quando você pega os relatórios, vai começar a entender, muitas vezes eles simularam artificialmente para fazer um financiamento dentro do município, conseguir uma certidão dentro do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal para a expedição de financiamentos. Né? Foram utilizados mecanismos em 2025, anulando despesas sem autorização de funcionamento, de funcionamento. A BDESC, por exemplo, trabalhou sem ninguém. Como eu falei para eles, eu não devo nada para vocês. Perante como município, perante a lei. Mas tem um contrato vigente, nós temos que pagar. Por isso que foi para a Câmara Municipal o remanejamento de 23
milhões para cobrir. E foi feito. Depois que cancelou, precisaram empenhar em 2026. O orçamento de 2025, a despesa de 2025, empenhada em 2026, que foi feito em janeiro, fevereiro, março, não tem ficha orçamentária para empenhar 3 meses. Vai ter que mandar mais orçamento para o município. O município vai ter que mandar mais remanejamentos que não tem, né? Cadê a Bia? Tem ficha orçamentária para a gente fazer remanejamento? Não tem. Porque anularam, tiraram mais de 100 milhões dentro do orçamento ali, efetivamente eu não tenho orçamento, não tem como requisitar. Como que eu vou ter que criar agora números para me fazer a requisição para pagar? Porque o orçamento é uma coisa, né? Quando presta crédito suplementar, aí são só remanejamento orçamentário, não quer dizer que tem dinheiro. Né? Então existe uma diferença muito grande uma com o outro. Né? Empenhou a despesa, mas não sabe se tem dinheiro. Cabe à Secretaria de Finanças fazer o quê? Análise financeira, impacto financeiro, fazer toda essa estrutura. Então, nós vamos ter um problema muito sério em outubro, novembro, dezembro, com suplementação de folha de pagamento. Pode ser que tenha dinheiro, mas não vai ter orçamento. Né? Não tem nem ficha orçamentária para remanejar de secretaria nenhuma, porque nós já fizemos quase a limpa dos 23 milhões. E precisa mais ainda para suplementar, e depois mais para finalizar o ano só da BDESC. Né? Então, é muito sério. Né? Isso aqui, efetivamente, a hora que eu vi, eu já vim acompanhando, né? Como eu gosto de contas públicas, eu vim acompanhando tudo dentro do portal de transparência. Né? Eu vi quando efetivamente pegaram, né? Eu falei, de fato, utilizaram a emenda parlamentares que estavam vindo para a Santa Casa para gastar com outras coisas. Eu comecei a ver dentro do portal de transparência. Né? Ninguém dos servidores passaram para mim. É muito claro, né, a utilização. E novamente caiu em maio. Mais uma emenda, várias emendas para a Santa Casa e usaram para pagar outras coisas. Daí acontece o quê? Devo para a Santa Casa. Então é muito sério a questão do orçamento e a questão financeira, o que está ocorrendo hoje dentro do nosso município. Né? E quando se fala de assuntos financeiros e orçamentários, não é o Leandro que acha, é o número que grita, é os relatórios que falam por si só. Né? Isso aqui é execução orçamentária com empresas liquidadas. Aquela que chegou a nota fiscal, chegou o fiscal do contrato, que é muito difícil encontrar fiscal de contrato na prefeitura, na saúde, então. Procurei o fiscal de contrato XYZ, ninguém aparecia. Recebi da telemedicina, ninguém sabia do fiscal de contrato. Né? Bolinhos tem telemedicina, pessoal. Gasta 300 mil reais por mês. Gastado, que nós exportamos. Né? Então, nós precisávamos... Nenhum atendimento. Né? Vamos lá. Despesas realizadas, receitas realizadas, bem vindo acumulativamente. Olha as despesas liquidadas. Gente, é conta de casa. Se eu recebo 5 mil, eu posso gastar esses 5 mil. A partir daí, ou eu coloco no fiado ou passo no cartão de crédito. Né? E deixo o cartão de crédito lá. Olha a evolução da receita com as despesas liquidadas. Só desse ano, tá, pessoal? Tudo aqui é só desse ano. Não estou nem olhando para trás. 54 milhões. Hoje eu tenho 2.790.000 para pagar acorde, demais coisas, e eu só tenho 267 mil na conta. Quando a gente deve, a gente tem que reconhecer a despesa. Né? O município, até o dia da nota da saúde, eu falei que eu fazia a questão que a nota da saúde saísse sobre a questão dos exames, porque senão a empresa saía como ruim da história, né? Na questão que devia há meses para a Aurilab, porque não é justo o empresário pegar o dinheiro do bolso dele e aportar dentro da empresa. Que é o que estava acontecendo. A gente tem que entender o lado de toda a conta. Né? Quando a gente deixa de não investir dentro do nosso município, vocês têm noção, lá na Secretaria de Finanças eu tenho um empenho de pagamento de R$23. Me pagaram um empenho de R$23 desde agosto do ano passado. Agosto, setembro, tem de R$100, 150, 250. Bom, Leandro, também existem alguns prédios da prefeitura que prestam algum tipo de serviço que estão com ação de despejo por falta de pagamento de aluguel. Se não pagar o telefone hoje, vai cortar. E se eu não pagar,
a energia até o dia 20, eles vão cortar, desde fevereiro não pagam. O cenário é meio 2004, entende? Só os valores que aumentaram alguns zeros. Tá. Fornecedores a pagar que estão empenhados e liquidados na prefeitura da data de hoje. Então, esse aqui é um relatório, coloquei aqui embaixo fontes, Mara PD, e coloquei o referente do relatório. Isso aqui serve também para os vereadores. Quando vocês quiserem pedir, vocês pedem por relatório, sai certinho o gestor público, nesse caso ainda estou nesse momento, eu tenho que informar você através desse relatório quanto que custa. O que está devendo, o que o município está devendo. Então, em cada relatório existe um código. E esse código, de fato, ele facilita o quê? Eu dar algo mais personalizado para você. O que eu recebi, eu confiro aqui embaixo, né? Da questão de fiscalização. Total orçamentário do município, do exercício, 77.127.721,48. Extra orçamentário, que é acorde, INSS. Por que o IPMO não está aparecendo aqui? Porque o IPMO foi feito um novo parcelamento, né, do município, que está em validação no Ministério da Previdência. Tá? Mas, uma coisa que eu falo para vocês, já conferi, o único pagamento integral feito foi o dia que eu saí da prefeitura. Depois não pagou mais o IPMO. Esse ano pagou 0 IPMO. Não tem nem empenho pago do IPMO. Quem está pagando IPMO hoje é só a Câmara Municipal que repassa o pagamento corretamente para o Instituto. O Instituto tinha 20 meses de vida, hoje ele tem 16. 1 mais 1 é 2. Não existe milagre. O assunto é muito sério. É muito sério. Pode perguntar quem lá. Por isso que a estrutura quase toda do IPMO ficou permanecida lá. Caso tenha uma comissão, uma CPI acompanhando essa situação, vocês veem a situação que está lá. É muito sério. Porque o município, se não efetivamente resolver o problema lá, o município tem que arcar praticamente quase 8 milhões de reais a mais na sua receita. Não está conseguindo manter nenhuma conta de 200 reais. Então, hoje aqui, despesa empenhada e liquidada tem 82 milhões de reais. Isso que está lá no sistema. Tá? Isso aqui é empenhos, sem empenho e sem liquidação. Aqui eu tenho a BDESC, 706 mil. Taxa da UMES, 13 mil. Mensalidade do SAMU, 3.719.170,72. Desde março não se paga. Não tem nem empenho. Tá? SAMU federal. Até recursos carimbados que vem recurso. Tá aqui, ó. Do 5 e do 6. Receita, saúde, telemedicina. Pediu um monte de coisa. Até agora não chegou nada. Desde todos os meses aqui, depois tem mais um pouco aqui embaixo. Né? Receita, taxa da receita, porque dentro da UMES você paga uma taxa para a UMES também, 92 mil. Pagaram-se algumas contas da telemedicina, mas não pagou as taxas. Tá? Mensalidade da UMES também não se paga. Né? Saúde e exames, que é o Unilab, né? 1.065 naquela data, agora já aumentou aproximadamente uns 450 mil reais, e para, de fato, retornar, nós fizemos um acordo ali, nós fizemos já 2 pagamentos para eles, desde a primeira, e fizemos um pagamento, foi sexta-feira. Eu tinha 600 mil reais sexta-feira, eu precisei negociar com os fornecedores, a Vera está aqui, estava devendo papai, gente. Aliás, desde aquela vez a coletiva que paralisou, só pagou uma vez, depois sumiu. Mandei 150 mil reais para ela, 150 mil para a Santa Casa, 150 mil para o pessoal da BDESC, para pelo menos insumos da UPA, porque não ia ter negócio para fazer gases, né? Para fazer explodir. Daí foi os 4 fornecedores, foi tudo. 600 mil. Só com o dinheiro de PTU. Pouco da ação que nós fizemos pelo WhatsApp cobrança. Taxas de exames, né? Isso aqui também já foi visto, vai tudo para o CIVAP, né? Que de fato lá não tem taxa. Então nós vamos ficar isento de várias taxas aqui, hoje o município paga para uns,
né, vai de fato voltar para o CIVAP, como era feito antigamente, para não ter de fato essas taxas, né, que oneram o município. Máquinas da UMES, tá? 275 mil, que é da prefeitura, também não pagar, e a dívida ativa do município, né? Não consigo identificar aqui, mas aqui deve ser a telemedicina, 254 mil. São 2 meses da telemedicina também que não pagaram, daí mandaram para a dívida ativa da UMES. E porém, né, conforme já foi conversado com o pessoal da UMES, se eles não provar a prestação do serviço efetivamente, vai ser glosado, vai ser cancelado. Né, porque efetivamente eu desconhecia quanto munícipe, quando estava lá fora, e olha que eu sou antenado nas coisas da política da cidade. Né? Não mais. Eu gosto muito das políticas públicas. Isso é política pública. Se fosse bom, estava sendo divulgado, boa parte das pessoas saberiam. 8.244.950,41. Sem bem, sem autorização de fornecimento, sem nada. Né? Então, somando tudo, despesa com liquidação e sem liquidação, a pagar. 82 milhões está no sistema, mais 8 milhões estão sem empenhos, mais 9.290.000 da BDESC. Faltou o S ali, escrevi rápido. A BDESC tem a BDESC UMES e tem a BDESC municipal, que é contrata diretamente com o município, né? Sem empenhar, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, daí fizeram a suplementação na Câmara Municipal, uma extraordinária, foi de fato para revisitar esses empenhos, para acertar esses empenhos, para deixar de fato eles corretamente perante a Prefeitura, porque eles prestaram serviço sem devido à autorização de fornecimento, sem AF. Né? Então a Câmara Municipal efetivamente aprovou nessa extraordinária, para quê? Eu não posso perder o time da liminar que tem na Ação Civil Pública da Saúde, que é referente do empenho, como terminar 30/6, dia 1/6, eu preciso já estar com um novo empenho do novo contrato. Então, a gente faz todo esse processo, aí são trâmites internos, né? Isso tem dinheiro? Não. Mas não podemos, efetivamente, cancelar o contrato e parar. Culpa de todos os postos de saúde. CAPS, AD, CAPS, J, ia parar tudo. Por isso, nós mostramos para o juiz, né? O Alexandre, junto com o André Mello, foi no fórum, mostrou a complexidade para o juiz, né? Por isso que ele soltou a liminar junto com a promotora, mostrou a realidade que estava acontecendo. Então, aquela aprovação na Câmara, que o pessoal falou, nossa, vocês conseguiram empréstimo para a saúde, que legal. Assim, não é empréstimo não, é orçamento para requisitar aquilo que não fizeram, porque eu precisava acertar os meses para trás para me dar continuidade aqui no aditamento. Né? Então, é muito sério. E vai ter uma lacuna dessa data. Porque a data saiu dia 2. O contrato acabou dia 30. Mas como a gente tem uma liminar, a gente consegue justificar tudo isso. Mas isso deveria ter feito. Né? Que nem o pessoal chega, ainda tem que pagar isso. Não. Cadê a urgência? Né? Cadê o planejamento? Então a gente percebe, parece que assim, pega o cartão de crédito, vai passando. Vai passando. Ambulatório dos animais, que foi o comentário desses dias. Receberam um recurso, não vi. Os que receberam o recurso inicial. Depois das prestações de serviço, nada foi pago. Está no relatório, despesas liquidadas e não pagas aqui. Está todos os meses o ambulatório, devendo para o ambulatório. A empresa fechou, gente. Não tem dinheiro, fecha. Abriu, funcionou, prestou serviço e não pagou. Nenhum dos meses. Está certinho os meses, certinho, computado. Não adianta criar um equipamento público, fazer só inauguração para foto e não ter dinheiro para pagar. A responsabilidade por trás é muito sério. Tudo que a gente faz dentro da administração pública e Secretaria de Finanças, principalmente a finanças, ela tem reflexo lá na ponta, lá no povo reclamando. Não é o caos que está no asfalto, não. O asfalto tem que ter pouco. Mas a saúde. Porque criança fica sem fazer exame. Gente ficar sem fazer exame. O pessoal do CAPS, não contei isso com o Edivan, o pessoal do CAPS tem 450 usuários, se não fizer os exames, eles vão começar a surtar no meio da cidade. Para identificar o que está acontecendo, para aplicar o remédio corretamente. Então, é muito sério. A responsabilidade está na nossa mão. Por isso que eu aceitei essa missão. Para vir aqui, ajudar, para colocar a coisa na linha, eu pego
e volto com minha vida. Eu sei como responsabilidade como munícipe, que ama essa cidade. Por isso que eu coloco o hino de Ourinhos, que faz tempo que eu não escutava o hino de Ourinhos. Né? Porque a gente tem que ter amor nessa cidade. E o amor na cidade vai muito além do que uma política. Que a gente faça, de fato, políticas públicas que as coisas façam acontecer nessa cidade. Então, efetivamente, nós temos hoje documentadas, que tem mais coisa aparecendo, né? Tem telefone, tem energia, que também não está liquidado, tem um monte de coisa. E eu vou apurar aí, porque assim foi só em 3 dias. 100.678.501,39. Esse é o valor da dívida hoje, documentada, que nós temos hoje no nosso município. Até 30/6. A partir de 1º começa outra conta. Emendas parlamentares da saúde. Isso aqui é uma parte do relatório, né, do servidor lá da Secretaria de Saúde, que ele passou para mim. Chegou a emenda, isso eu tinha visto no portal de transparência. Simplesmente chegou a emenda e de repente começou a pagar um monte de fornecedor. Zerou a conta. Daí houve uma ação civil pública da saúde para determinar o pagamento das emendas de 2 milhões mais 3 milhões, alguma coisa. Total dava 5 milhões e pouco. Os 2 milhões, por ser emendas vinculadas ao deputado, efetivamente, ficou vinculado numa conta que a própria Ministério da Saúde abre, então podia mexer. As outras que caem na conta da saúde básica, gastaram. Como gastou agora recentemente, em maio. Dia 6 de maio aconteceu novamente, houve reincidência novamente de utilização das emendas parlamentares da Santa Casa para pagar despesas diversas. Está o extrato aqui, todas as contas que eu estou falando. Não parece Santa Casa nenhuma aqui. Todas as contas, até zerar. Até a aplicação, zerando. Está aqui. Agora aqui, só para vocês, essa parte que vai ser o Zóio que vai falar. Só complementando, esse é o valor que paga, está devendo para o IPMO, tá? Mesmo parcelado. 84 milhões. Mais 100 milhões, 200 milhões. Quase o município arrecadou o ano passado em torno de 700 milhões aproximadamente, né? Praticamente aí 200 milhões está comprometido, efetivamente, se fosse para analisar, com dívidas que não conseguem ser pagas no primeiro momento. Ó, só falar da saúde, Zóio. 24 milhões, ó. Total, 31.303.359.84. Atualizado 6/7/2026. O servidor acabou de mandar para mim aqui, eu já... A BDS, ó. Que eu falei para vocês. Não sem pagar. Tem nem empenho. Vai começar a empenhar hoje, porque a guia lançou, precisou chegar na data, chegou na data hoje, vai empenhar. Fazer a requisição hoje. A partir dos vereadores aprovados na Câmara Municipal na extraordinária. Não está pagando nem TAG dos carros. O André Mello deu dinheiro para pagar para os motoristas de diária. Todos os fornecedores, ó. Quem tem empenho, liquidação, está tudo certinho aqui. O resto, né? Isso aqui está tudo sem falar, até da medicina. Vou ver para vocês. Daí nós chegamos lá, assustaram, a gente ficou 57 mil só. Né? Então, assim, a responsabilidade nossa como, não só, mas como munícipe, como parte hoje da prefeitura, como agente político, nós temos a obrigação de acompanhar todo o dinheiro público. Né? E o secretário de Finanças, ele tem que saber falar não, muitas vezes. Então o CPF meu está embaixo. Todos os cargos que eu tive na prefeitura de 14 anos, meus cargos sempre foram de assinar, coordenador financeiro, gerente de administração, gerente de arrecadação, coordenador de administração tributária, coordenador de administração de finanças da prefeitura. Todo mundo sabe, principalmente parte da imprensa, que eu denunciei o maior esquema de corrupção ativa no município, foi o Vale Transporte, né?
quis andar com segurança, ficaram quieto na minha, mas eu tinha uma missão, de fato, era o de proteger o dinheiro das crianças da educação. E nós fizemos muita coisa com esse dinheiro da corrupção. Então, nós precisamos ter consciência daquilo que nós fazemos, não quanto população, quanto imprensa. Nós temos que ter ciência, efetivamente, que dinheiro público é dinheiro nosso e tem que ser fiscalizado, que tem que ser cobrado, independente de quem esteja no poder. Tá? Então, a minha parte é essa. Trouxe um pouco da informação que nós temos. Essas informações serão encaminhadas para o Ministério Público e vai ser inserido dentro dos processos judiciais. E estamos fazendo mais levantamentos que são mais aprofundados, são mais delicados, né, que também serão encaminhados para o Ministério Público. Tá? Então, vou passar agora para o prefeito, para ele, de fato. Pessoal, nós estamos falando de forma mais acentuada da saúde, primeiro porque para nós essa é a mais importante, acredito que todo mundo concorda, e segundo que nós ficamos ali mais dias lá, então nós tivemos mais informações, levantamos mais documentos, como disse o Leandro, nós estivemos na iminência de fechar a UPA de Ourinhos pelo prazo, então o doutor Gustavo nos atendeu pela Procuradoria, agradeço também o empenho de vocês, a ajuda, que todo mundo quer ver a cidade bem, né? Estava faltando era diálogo, era conversa. Então a UPA, o contrato dela se deu por iniciado no dia 30 de junho. Era um contrato emergencial, em que eles fizeram um aditamento lá atrás, no ano passado, para fazerem um edital, publicarem e fazer o chamamento público. Então ele ficou desde setembro do ano passado, a prefeitura ficou e não conseguiu finalizar sequer o edital e publicar o chamamento público. Então nós fomos lá no fórum, eu e o doutor André, e explicamos a situação do doutor Nacol, a doutora Paula, onde eles, da maneira mais rápida possível, conscientemente, eles já apoiaram esse aditamento por mais 90 dias para que nós finalizamos esse edital e finalmente conseguimos fazer o chamamento público. Estamos correndo atrás também, né, André? Com o edital para fazer, nós vamos dividir pela forma que está, mas depois nós podemos explicar melhor isso. Fora a UPA, o SAMU, como eu disse aqui, fecharam uma base do SAMU lá no Jardim Itamaraty por falta de pagamento. O Leandro disse aqui, o ambulatório animal, nós entramos aqui dia 2, dia 1º, à tarde. No dia 30, no dia 1º, o ambulatório fechou por falta de pagamento também. É uma causa muito importante também. A Urilab também tivemos um imprevisto lá, que ela fechou um dia por falta de pagamento também. Conseguimos ir lá conversar com o Edivan, com o Marcelo, que eu agradeço também pela compreensão, e já retornaram as atividades no outro dia. Santa Casa, ficamos na iminência também de suspenderem ou diminuírem o atendimento do pronto-socorro aqui na nossa cidade por falta de pagamento. Não tinha dinheiro para os funcionários que ficavam lá, os médicos. Então são tudo situações que foram acontecendo, foi que nem uma bola de neve. Ficou impossível de você conseguir pagar todas as empresas terceirizadas, todos os fornecedores de serviço, prestadores de serviço da prefeitura, principalmente da Secretaria de Saúde. E também lá, gente, nós conseguimos fazer um inventário dos veículos. Eu queria mostrar aqui. Hoje, para você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi ver a saúde financeira da saúde, né? Pedir a farmácia, um relatório da farmácia, e também pedir um relatório, um inventário dos veículos, da frota nossa. Porque hoje por dia sai muito carro, muitos motoristas. Só hoje tinha 20 carros para sair, para levar paciente, para fazer o tratamento fora de Ourinhos. E a situação que nós encontramos foi essa. Inclusive com o relatório aqui da equipe técnica, que hoje Ourinhos tem apenas uma ambulância que atende toda a nossa população. Aí a população depende de ambulâncias improvisadas, que são as saveiras, né, que são aquelas ambulâncias improvisadas, mas que não são as adequadas. Depende de parcerias com o SAMU, ambulância social, até a reabilitação estavam usando ambulâncias para socorrer a população. Olha a situação dos ônibus, dos veículos. Semana passada eu tinha que ir para Santa Cruz, uma reunião da OMS,
e não tinha um carro para se deslocar até lá. O carro que tinha estava com o para-choque todo batido, afundado, quebrado. Então, acabei indo com esse carro, acabei indo com o meu carro. Sem contar os problemas com os motoristas que estão tendo lá, que hoje os motoristas eles passam no cartão deles combustível, pedágio, que mais que eles passam lá? Tudo eles passam, alimentação, Diária deles. a diária deles, e depois eles ficam esperando que sejam reembolsados, mas nem sempre são reembolsados. Nós tivemos relato de alguns motoristas, foram conversar lá, e tem motorista com mais de R$4.000 no cartão, que está para vencer, e até agora, não, me corrija se eu estiver errado, tá, gente? Que está para vencer e não tiveram o reembolso até agora. Então você imagina a situação do profissional. E eles falam, eu não tenho coragem de chegar na casa do paciente, uma criança ou um idoso, e deixar eles na mão. Eu acabo levando e passo meu cartão, depois a gente vem solicitar o reembolso. Então essa é a situação hoje que o servidor público está enfrentando também. Mais um problema que nós vamos tentar trazer alguma solução, porque não vai ser fácil. E por isso nós contamos com o apoio de todos. Dos motoristas referente a isso, está acontecendo muito, que muda vezes o carro, leva para Jaú, leva para outra cidade, estraga todo o caminho. Tem mais isso. Pior, não tem seguro hoje. Hoje nenhum carro da frota da prefeitura está segurado hoje. Hoje qualquer carro que bater, quebrar o para-brisa, inclusive o 01 da prefeitura municipal está com o para-brisa trincado. E não se trocou por conta que a prefeitura não honrou, não fez o pagamento da seguradora. E a seguradora não aceita parcialmente, ou paga tudo ou não se paga. Então essa é a situação. Eu não sei como que eles estão usando os veículos para viagem, mas é bem preocupante. Acho que está bom, né? Eu queria só passar a palavra também aqui para o André Mello, para ele falar uns 10 minutinhos, depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom, gente? Pode recuperação. Não, então, aí no final a gente fala o que nós estamos pretendendo fazer e aí a gente vai para perguntas, então. E mais uma vez agradecer aqui o Leandro e o André Mello pela força que estão dando. Não é fácil, eu sei do que vocês estão passando também, finais de semana, família, largar a família para tomar conta, conhecimento da prefeitura, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser, com o apoio desse povo maravilhoso. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar primeiro aqui o Alexandre Lawage, os órgãos, o prefeito, o Leandro, secretário de administração, respondendo também por finanças. A todos os presentes, obrigado à imprensa. Eu gostaria que nós estivéssemos aqui em outro momento, que fosse um momento diferente. Entende? O panorama que o Leandro nos mostrou aqui é um cenário catastrófico. Às vezes a gente pode imaginar, e eu sou bem claro para deixar isso de lado, quem me conhece há mais tempo, a administração pública, até mesmo os vereadores mais antigos, sabe que eu sempre optei mais pela técnica do que, por vezes, pela política. Eu costumo sempre dizer, a administração e a política, elas têm que andar de mãos juntas, mãos dadas, em conjunto. Infelizmente, o que nós vimos aqui não se tratou nem de uma coisa nem de outra. Essa é a triste realidade que nós vivenciamos hoje aqui em Ourinhos. É muito triste, muito triste falar dessa situação, porque ela, digamos assim, foi sendo exponenciada e sendo cada vez mais agravada através dos anos. É claro que aqui nós temos que trazer uma reflexão a todos, porque isso o Zóio lembra, outros que participaram naquele momento de 2024, em especial o Leandro. Em novembro de 2024, nós falávamos, Ourinhos entra um ano com déficit de 90 milhões de reais. Isso. Em novembro de 2024. Ourinhos não tem capacidade para esses contratos que aí estão celebrados. E nós tivemos aqui, dentro daquilo que o Leandro falou, pós-pandemia, uma falsa ilusão de recurso, a queda abrupta de receita. E justamente naquele momento que Ourinhos deveria puxar o freio, soltou na banguela, que foi a partir do segundo semestre de 2022 em diante. Então nós temos, desde aquela época, uma série de despesas sendo realizadas sem que nós tivéssemos o correspondente em recurso financeiro, líquido. Hoje, e o Leandro lembrou bem, nós pagamos pelo agravamento das inconsequências.
E veja bem, gente, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu não vou apontar o dedo para ninguém. Isso cabe ao Judiciário, ao Ministério Público. Nós temos que discutir, e foi por isso que eu aceitei o convite do Alexandre. Estou lá ajudando na saúde, não fiz questão de ainda não estar provido em nenhum cargo, até mesmo que eu tenho alguns compromissos na minha vida particular, é muito sacrifício que a gente deixa a nossa vida, porque eu entendo que é como se fosse um chamado. Nós temos que, de certa forma, também ter a consciência de que nós temos que colaborar para que Ourinhos consiga sair desse buraco em que ele se encontra. Então, esse diagnóstico que foi feito aqui pelo Leandro mostrou muito bem o desequilíbrio das contas públicas e os excessos. Eu posso dizer para vocês hoje que, basicamente, todos os contratos da prefeitura, todos os contratos de maior vulto, têm excesso. Alguns podem chamar de gordura, o que quiser. Eu vou chamar de excesso. Tá? Nós, por exemplo, já a partir desse mês, dos contratos que existem, por exemplo, com a ABDESC, de atenção à saúde, programas IPA e UPA, a partir desse mês já está reduzido, e teremos mais reduções ainda, já a partir desse mês, R$610 mil por mês. Só nessas poucas 2, 3 semanas que nós tivemos lá com o Alexandre, lá na saúde. Então nós já conseguimos isso. E vários outros contratos, como esse da telemedicina. Da telemedicina, o valor era 272 por mês, certo? Contratado via UMS. O que efetivamente estava sendo utilizado, está sendo utilizado, tão somente os aparelhos de eletrocardiograma e os laudos, que é o correspondente a R$57 mil por mês. O resto não prestou serviço. Nós não vamos pagar. Esse valor aqui vai ser glosado. Porque não foi nenhum atendimento, não houve nenhum atendimento médico de telemedicina. Então, os excessos nós vamos ter que eliminar. Todos os contratos têm que enxugar, porque nós temos prioridades, está aí a prova da saúde. Hoje, gente, foi, digamos assim, uma aventura, para não se dizer um desespero, para botar os carros na rua. Final de semana não tinha recursos para poder pagar pedágio, não temos tag, não se fez a licitação para isso, está lá parado, certo? O desespero final de semana, não, gente, está aqui. Sacamos o dinheiro, está aqui, vamos ajudar. Hoje já se regularizou com, é claro, a readequação do orçamento, como o Leandro disse, e aqui eu quero agradecer a todos os vereadores que estiveram ali na quinta-feira, certo? Nos ajudaram, porque não se trata, alguns falaram de empréstimo, não é empréstimo, gente, isso é remanejamento. Por quê? Oficialmente, gastou-se 32,8% de saúde ano passado, mas na verdade chegou a 40% da receita corrente líquida. Isso nenhum município do país talvez esteja aplicando isso em saúde. Aplicando. Por que 32,8%? Porque todo o resto, os empenhos foram liquidados. Aí foram reempenhados no orçamento desse ano. Arrebentou o orçamento. Por isso que tem que ir para a Câmara para poder fazer remanejamento e até mesmo, eu acredito, que ter suplementação. Mas isso cabe a nós corrigir. Quem vai decidir sobre isso é o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, se porventura eles não cumpriram com a 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo? Como eu disse, eu não estou aqui para apontar. A situação da saúde, ela é delicada? Sim. Mas conversamos com todos os parceiros aqui, o Paulo Santa Casa, da Rio Edivan, da Urilab. Também conversamos, estamos em conversas com a UMS. Aquela famosa fala, né, gente? Nós estamos devendo. E o que o devedor tem que fazer quando ele está devendo? Tem que pagar. Não temos alternativa. Então vamos buscar esse saneamento. Eu acredito que, no mais tardar, em 45 dias, 60 dias, nós teremos o saneamento. Quer dizer que nós pagamos tudo, mas saneamos tudo. Temos uma dimensão exata da dívida, porque não são só esses 100 milhões. Tem muita despesa incorrida, nós chamamos de despesa incorrida nas secretarias, que não foram empenhadas, que estão lá ainda, que vão chegar. Então nós temos outras despesas que foram efetuadas, mas que ainda não apareceram. Mas, sobretudo, nós temos que tranquilizar a população para dizer que nós, diferente
do que nós vimos aí nas redes sociais, alguns falando, olha, cortaram o serviço. Nenhum serviço de saúde foi cortado, gente. Nenhum. Quiseram falar, por exemplo, do NAR lá, o NAR está funcionando. Só que nós colocamos horários, digamos assim, diferentes de acordo com o fluxo de pessoas. O que eles não falam, e nós não falamos até agora, é que tem um médico a mais na UPA, justamente para poder, e isso está no novo aditivo. Só o contrato da UMS nós reduzimos em R$191 mil por mês. Da UPA, perdão, contrato da UPA, R$191 mil por mês. E mesmo assim, colocamos mais um médico lá, para ajudar no atendimento, para desafogar nos horários de pico, certo? Mas nós temos é que fazer gestão, nós temos que fazer mais com menos. E com muito menos, eu tenho certeza que dá para fazer muito mais. Volto a dizer, temos que cortar os excessos. É esse nosso trabalho lá. Como disse o prefeito, disse o secretário, nós estamos aqui cumprindo um papel sério. Está sendo criado aqui em Ourinhos, todo mundo sabe, sempre enaltecer a gloriosa Vila Odilon, certo? E aqui, gente, é aqui que nós temos que prestar nossas contas. É na nossa cidade a Deus. Eu não tenho que prestar contas a mais ninguém, a não ser isso. A minha família, a Deus e a Ourinhos. E nesse momento, Ourinhos exige de nós esse comprometimento, essa atitude. A situação realmente ela é difícil, mas não é impossível de sair. Volto a dizer, não temos prejuízo. Nós tivemos, por exemplo, lá no Itabaraty, foi suspenso, não foi fechado, está suspensas as atividades do SAMU Itabaraty por conta dos débitos com a UMS, mas o SAMU Ourinhos continuou atendendo normalmente, não teve paralisação, descontinuidade dos serviços públicos, não teve. Vamos otimizar, estamos otimizando todas as unidades de saúde, e se Deus quiser, não vai tardar em um mês, nós já teremos todo esse novo projeto, esse novo modelo sendo implementado, com economia, com razoabilidade e, sobretudo, com administração. Nesse momento, Ourinhos necessita de um choque imediato de administração. Se esse choque de administração, nós não vamos conseguir reverter esses números aqui. Isso é primordial. Volto a dizer, não temos prejuízo ao serviço de saúde, nós temos que aprimorar e otimizar, com todo respeito. Estava, digamos assim, totalmente desconexo e descoordenado do serviço de saúde. Nós precisamos ter eficiência, e é isso que nós vamos buscar, prestando sempre atenção e prestigiando o Sistema Único de Saúde, gente. Todos os aparelhos, projetos e programas do Sistema Único de Saúde. Está aqui a Santa Casa, é parceira, temos conversado com o Paulo. Hoje mesmo teremos mais pagamentos para a Santa Casa. Fonte 5, dinheiro da Santa Casa é da Santa Casa, não pode ser gasto com outra coisa. Então, esse é um compromisso do governo. Esses recursos não serão, evidentemente, utilizados, desviados dessa finalidade. Certo? Então, quando nós falamos aqui de uma luta de todos, nós contamos com a parceria de todos, para que daqui a um ano nós consigamos, talvez, sair desse atoleiro que nós estamos. E aqui, gente, para finalizar, além desse compromisso, como o Leandro disse aqui, todos nós estamos aqui imbuídos e dedicados a buscar esse fortalecimento das contas e a resolução do saneamento das contas do município. Também a nossa preocupação com o atendimento de saúde. Ourinhos é um município de referência, eu tenho todos os dados, todos os levantamentos aqui, de toda a produção e de quantos municípios precisam, os municípios da região precisam de Ourinhos. Certo? Daí a preocupação com a saúde física e financeira da estrutura de Ourinhos. Se isso for por água abaixo, toda a região sofre. E isso é importante que tenhamos em mente. Então, a importância da casa, nosso hospital polo, regional, para que a gente consiga aí atender a todos condignamente, de acordo com as pactuações feitas dentro do Sistema Único de Saúde. Essa é a ideia. E aqui, essa preocupação de sanear e, sobretudo, uma última fala minha aqui, deixar bem claro, eu volto a repetir, não estou aqui para apontar o dedo, nem dizer quem errou ou quem acertou. Não nos compete. Isso nós temos os nossos órgãos de controle, certo? Que vamos estruturar mais ainda, certo?
eventualmente, as competências da Procuradoria, que tem um papel fundamental, está aqui o doutor Gustavo, que sabe o papel fundamental que a Procuradoria tem, bem como todos os demais servidores efetivos de carreira do município, que estão acreditando que nós possamos sair desse buraco que nós estamos, mas em momento algum. E é claro, nós muitas vezes estamos sujeitos aos ministros das redes sociais, né? Aos juízes das redes sociais. Aqui posso dizer, ninguém vai apontar o dedo para ninguém. Cada um assume as suas responsabilidades perante a lei, certo? E de igual forma também, às vezes podem questionar, estavam lá atrás, juntos, apoiaram um projeto? Sim, mas esse projeto, infelizmente, não foi o projeto. Nesse projeto que foi desenvolvido, esqueceram de incluir o Ourinhos. Obrigado. Pessoal, nós estamos identificando ainda, né, para colocar um dedo na ferida, para tentar trazer soluções, tentar reverter essa situação que se encontra. Só que para isso nós também, não adianta só encontrarmos aqui, apontarmos os problemas, nós temos que também tentar trazer soluções e também discutir, debater com vocês, principalmente com a Câmara Municipal, para que vocês também possam nos trazer sugestões e orientações. Então, o nosso plano de recuperação, o que nós iniciamos fazendo? Desde a saúde, nós trouxemos aqui para a Prefeitura agora. É a revisão dos contratos. Como foi falado, em um contrato com a BDS, nós já conseguimos, para esse mês, economizar um pouco mais de R$600 mil por mês, tá, gente? Então, apenas em um contrato. Acreditamos que vamos conseguir reduzir bem mais eles, até porque, como foi dito, vou dar o exemplo da BDS, que já foi falado aqui. São quase 500 cargos lá na BDS e nós queremos, já reduzimos uma boa parte e nós queremos sim chamar, nós sabemos que tem concurso em aberto, nós queremos chamar servidores, pessoas que passaram no concurso para reduzir esses cargos que estão nessas empresas terceirizadas. Vai ser uma forma também de reduzir despesas, reduzir os valores dos contratos. A recuperação de receitas. Nós, através do Leandro, através de todos os servidores da Secretaria de Finanças, de Planejamento, Poupa Tempo, já entramos em contato, fizemos reuniões, a população de Ourinhos inteira, eu acredito que em uns 10 dias, quase toda a população vai ser notificada para que venha honrar os compromissos, que venha acertar a sua dívida com a Prefeitura de Ourinhos. É uma maneira de recuperarmos receitas. Hoje são quantos milhões de atraso? Quase 400 milhões. São mais de 300, quase 400 milhões hoje que a Prefeitura tem dívidas, tanto de PTU, ISS, as receitas aqui de Ourinhos. E a priorização dos serviços essenciais, como foi falado aqui também, nós não podemos deixar o serviço parar, assim como está suspenso o serviço do Itamaraty. Nós temos reunião com a OMS, com os prefeitos da OMS, que estão aguardando a gente também, para receber um cronograma de possível pagamento futuro para que eles continuem também aqui atendendo o SAMU de Ourinhos. Então, até agradecer aos prefeitos da OMS, porque eles nos deram essa semana, entenderam a situação de Ourinhos, não é fácil, essa mudança, esse afastamento do prefeito, eu assumi como prefeito interino, essa mudança, eles estão entendendo. A redução das despesas também, gente, que eu coloquei ali, foi feito o corte que nós fizemos de todos os cargos comissionados da prefeitura, todas as funções de confiança da prefeitura, todas as funções, as atividades gratificadas, as comissões. Então, tudo isso é uma previsão nossa, um trabalho nosso para tentar enxugar o maior número possível as despesas para que nós possamos honrar as dívidas que eles têm, a folha de pagamento do servidor não corre risco de atraso. Hoje, para você ter ideia, o servidor público, todo ano ele recebe a primeira parcela do 13º em junho e a segunda parcela em dezembro. E esse ano, o servidor ficou a ver navios, eles não receberam ainda a primeira parcela do 13º e já quase atrasaram a folha de pagamento no mês passado. Então, nós vamos enxugar o máximo para nós podermos garantir a folha de pagamento do servidor.
reestruturação de cargos comissionados. Esse corte que nós fizemos, de mandar todos embora, porque nós estamos fazendo uma reestruturação, inclusive nós vamos mandar para a Câmara, para a Procuradoria antes, e depois mandar para a Câmara, para que vocês avaliem, vejam a legalidade, possam também dar sugestões, opiniões, para que nós possamos realmente enxugar a máquina. Até porque, gente, existem muitas pessoas que passaram em concursos que estão abertos. Então, por lei, eles têm que ser chamados. E também nós vamos fazer uma diminuição do número de secretarias aqui na cidade de Ourinhos. Então, hoje tem 21 secretarias, é isso? 21 a 22 secretarias. Nós vamos reduzir para mais ou menos 14 a 15 secretarias no máximo. E, no máximo, também 90 e poucos cargos comissionados. Que a gente acredita, na nossa visão, no nosso ver, a gente acredita que é o suficiente para tocar uma cidade como Ourinhos. Então, nós vamos ter que reestruturar isso e precisamos de vocês, da Câmara Municipal, vereadores, para que ajudem a gente a reerguer a nossa cidade. E um cronograma para regulação financeira. Então, nós estamos quase terminando de levantar toda a dívida, estamos quase também finalizando para saber qual é a receita real que o Ourinhos tem todo mês, porque, para você ter uma ideia, hoje o Ourinhos está arrecadando mais ou menos 30 milhões. 39, 40, 45, depende muito do Só mês. que a despesa é de 10 a 15 milhões de déficit todo mês. Então, imagina na sua casa, você ganha R$1.000, mas você está tendo uma despesa de 1.500 todo mês. Isso vai fazer uma bola de neve e vai chegar uma hora que vai explodir. Não tem bem sustentável isso. Então, esses cortes que nós vamos fazer vão ter que ser feitos. É necessário. Queria que eu me explicasse do refis um pouquinho para aproveitar todo mundo e divulgar também. Só um minuto. É só para complementar a fala do prefeito sobre a questão da reestruturação. Acho que pela primeira vez na história recente de Ourinhos, desde a pós-Constituição, Ourinhos terá menos de 100 cargos em comissão. Por quê? O prestígio dentro da administração pública, a meu ver, e no entendimento do prefeito, deve ser aqueles que, invariavelmente, independentemente de que seja no governo, continuam na administração. Nós teremos, além dos cargos de comissão, existem as funções de confiança, como qualquer estrutura tem, mas só para servidores efetivos. Assim também como teremos atividades gratificadas, que são somente para servidores efetivos. Ou seja, como acontece no Estado, no próprio Judiciário, no Ministério Público, aqueles que estão dentro do fórum, por exemplo, praticamente todos recebem algum tipo de gratificação ou exercem uma função de chefia. E os cargos de comissão são poucos. Então, o prefeito entendeu, ele teve essa lucidez de entender esse privilégio, esse prestígio que terão os servidores públicos, certo? Bem como também diminuir os cargos em comissão. É claro, sempre buscar pelo melhor quadro possível. Por isso que a reestruturação que o prefeito vai encaminhar para a Câmara exigirá para os principais cargos nível superior, certo? Não há como conceber, é claro também, nós não vamos penalizar todo mundo. Nós teremos um prazo de 2 anos, uma transição, para que é o prazo mínimo de cursos, assim reconhecidos pelo MEC como de graduação, para quem eventualmente pretenda continuar exercendo algum tipo de função de chefia ou um cargo de comissão da prefeitura que exige uma qualificação técnica para que ele possa buscar sua graduação. Só complementando, até que o prefeito falou, na questão dos cargos comissionados, hoje tem 5 cargos comissionados só nomeados, que são pessoas técnicas que, se eu tirar efetivamente, trava convênios, trava tudo. E, efetivamente, 12 função de confiança para o servidor efetivo que precisa efetivamente assinar frente do PROCON, por exemplo, aqui e estar ativo, eu precisei tirá-la da lista para efetivamente homologar as reclamações junto com o PROCON, que é o sistema deles, com essa infração civil, né, contra o município também sendo omisso, tá? Só para deixar claro sobre a questão. E se tiver alguma nomeação, alguma coisa, vai dar uma justificativa, porque está nomeando aquela pessoa interinamente, tá? Sobre a recuperação de receitas, da cobrança do pessoal da cidade, nós iremos fazer em 3 etapas, cobrar até 2024 pessoas que estão devendo para o município de Ourinhos, né? Porque está o refis em aberto, está dando 100% de juros e multa, até um pouco da Selic, né? Então, assim, é um programa muito vantajoso dos últimos tempos,
Então é um momento, uma oportunidade para que a população, os contribuintes que está em dívida com o município, fazer esse acerto. Então nós iremos disparar em torno de 15 mil cartinhas, né, de cobrança com o boleto, já explicando certinho como funciona, tudo belezinha para a população. Depois nós vamos fazer o trabalho também, depois de 2025, fazer tudo em conjunto, tá? E depois, 2026, quem deve IPTU, né, até junho. Então a pessoa tem muitas vezes, as pessoas esquecem de pagar uma parcela, duas, nós vamos ter todo esse trabalho. Aproximadamente o montante da dívida ativa do município chega próximo dos 400 milhões de reais. Se eu receber só 5%, já é suficiente aqui para mim ficar feliz, para fazer folha de pagamento, ter uma folha de pagamento extra e pagar o 13º e a reserva do 13º de novo em dezembro. Então, conversei com vários servidores, a gente, a partir até quarta-feira, quinta-feira, teve bastante pessoas que ajudaram a fazer até um banner aí, para a gente fazer a divulgação, tudo, né, e espalhar na cidade. Como a gente não tem cargo profissional, não tem estrutura, né, a gente tem obrigação, agora é a obrigação de todos nós, de compartilhar, de chegar no máximo número de pessoas, né. Eu estou conversando com as pessoas, tem pessoas que nem estão sabendo o refis. Então, eu já conversei até com a Karine lá da Procuradoria, também vai atender a população, a Prefeitura também lá no setor de dívida ativa, a arrecadação da Silvia ou Rubens do IPTU, pessoas que chegarão lá, nós vamos fazer o atendimento para arrecadar. Né? Se for pagar hoje o 10º da Câmara, não tem dinheiro. Vai cair o recurso, daí 3 milhões e pouco, eu tenho que mandar de 10º para a Câmara. É obrigatório, por lei. Né? Então, é muito sério o que está acontecendo com o Ourinhos. Nós precisamos, de fato, a Finanças, ela utiliza o mecanismo dela de arrecadar. Né? E eu acredito que a arrecadação ela tem que ser feita com cobrança mais eficaz. Não precisa ficar, de fato, prejudicando aquele que paga corretamente. Não precisa aumentar impostos. Né? Isso é o meu TCC, no termo de conclusão de ciências contábeis, eu falei sobre isso. Não precisa penalizar quem paga bem. Não precisa cobrar com eficiência e não paga. Então é esse trabalho que nós vamos fazer nos próximos dias, para de fato buscar a arrecadação, trazer a arrecadação do município, pagar fornecedores, pegar os repasses que tem, FPM, por exemplo, uma parte está closada. O financiamento, o dia 20 do mês passado, tem os 14 reais da FPM, de 3 milhões, né? E agora tem do IPTU esse mês, 1.700 e poucos mil. Então é muito sério que nós estamos passando, nós vamos precisar junto de todo mundo, para que de forma tranquila, serena, nós conseguimos colocar novamente Ourinhos, né, e a parte financeira nos trilhos. Tá bom? Agradeço a todos por estar aqui presente, dando divulgação, e conto com vocês para de fato a gente divulgar o Refis, né, que é o maior programa de refinanciamento fiscal do nosso município. De fato as pessoas têm a oportunidade de pagar os seus impostos, né, tem desconto efetivamente real, que ele fica em dia aí com a prefeitura e ajuda, né, de fato, nós aí passar esse momento difícil que está passando na nossa cidade. São muitos cargos, consequentemente, né, geram muitos cargos, e a cidade, a prefeitura não suporta mais isso. Então, essa é uma das nossas metas, que é enxugar na carne, é enxugar essa quantidade de secretarias que o Ourinhos vem tendo. Se pegar cidades parecidas com o tamanho de Ourinhos, existem bem menos secretarias e bem menos cargos comissionados também. Então, naturalmente, a gente enxugando as secretarias, vão enxugar os cargos comissionados. Tá? E para isso nós estamos estudando. Eu não vou te passar aqui uma quantidade certa, porque pode ser que nesse caminhar aí, dessa reestruturação, esse projeto de reestruturação, possa surgir uma secretaria a mais ou uma secretaria a menos. Nós estamos com bastante cautela também para não fazermos um projeto e depois ter que aditar ele, refazer ele. E para isso nós vamos precisar do parecer da Procuradoria, aprovação nas comissões da Câmara de Vereadores, mas a princípio seriam 14 secretarias, 97, 98 cargos comissionados. Mas nós não fizemos um número exato disso, do impacto orçamentário, mas vai dar uma economia muito boa. O Leandro vai fazer com a turma lá, que nós precisamos fechar primeiro o projeto. Fechando, nós vamos saber. Nos próximos dias, nós já pretendemos encaminhar para... Nós vamos encaminhar para a Procuradoria dando parecer, nós encaminharemos para a Câmara Municipal. Eu solicitei para o André e para o Leandro aqui para que a gente faça isso nos próximos dias já, porque nós precisamos trabalhar para ontem, não pode demorar. Os secretários também. Exatamente, por isso também. Quando isso vai ser enviado para os parques? Algumas vagas que nós achamos essenciais precisam ser nomeadas para não parar a estrutura da Câmara, inclusive ordenadores de despesa, agentes de licitação. Nós vamos estar nomeando nos próximos dias também, mas são pessoas
é o número mínimo necessário para que a máquina não pare. Tá? A respeito da reestruturação, hoje o texto da lei, do corpo da lei, e também dos quadros de cargos, funções e atividades gratificadas já estão na demonstração. Tem lá a nossa servidora Rosa, ela está formatando, aí vem o mais complicadinho depois, né, que tem que escrever. Isso é essencial, já todo cuidado. Na verdade, esse trabalho já começou ano passado, mas não foi adiante. Só que julgamos bem mais do que era antes, porque aí nós temos que descrever uma a uma as funções de cada um. Até o corpo da lei depois diz que quando for nomeado ou designado uma função ou atividade, ele vai ganhar um documento dizendo o que ele tem que fazer, certo? Porque, infelizmente, nós tivemos uma desconstrução de 2019 para cá, uma desconstrução da estrutura da saúde. É chefe aquilo lá. Nós tínhamos mais de quase 500 chefes e diretores e gerentes e tal. Certo? Isso não existe. Não tem estrutura lógica nisso. Então, o que nós queremos é dar uma lógica nessa estrutura, acabar com esse Frankenstein jurídico que nós temos hoje, da estrutura da administração, e assim que o texto estiver pronto, estamos fazendo isso com calma, com cautela, nos próximos dias irá para a Câmara, e de conhecimento de todos, aí sim nós teremos um impacto financeiro. Então, eu preciso pegar o que tinha, pegar o que tem hoje, e aí chegar no valor final depois. Técnicos, é isso? Então, partindo do secretário adjunto vai ter? Não, nós vamos cortar a secretaria. Secretário adjunto não vai ter mais. Não vai ter mais. Eu usei todos os técnicos. Pessoal, vamos manter do jeito que eu falei, com cada um fazendo a pergunta de uma vez. Mas só finalizar, foi aquilo que o prefeito já falou, e também tinha falado, as condições essenciais para você ocupar qualquer função que exija uma capacidade maior é você ter uma graduação na forma estabelecida pelo governo. Perfeito. Queria fazer uma pergunta que acredito que seja importante esclarecer também a respeito da educação. A educação não foi mencionada aqui, é um setor muito sensível que viveu recentemente uma crise em relação aos auxiliares de serviço, em relação a questões de uniforme, tênis, que foram prometidos. Eu queria saber como vocês pretendem reorganizar esse setor agora para a volta às aulas. Fernando, só uma pergunta muito importante, porque além da saúde, a Secretaria de Educação também é um foco de ações judiciais e denúncias na Câmara Municipal. Ali é inaceitável o que está ocorrendo na educação aqui de Ourinhos. Tá? Nós vemos problemas de falta de limpeza nas escolas, com ratos passando na cozinha, onde são feitas meriendas nas nossas crianças, falta de planejamento com relação à entrega dos uniformes, o tênis, falta de organização entre os próprios responsáveis ali da Secretaria de Educação. Então, tudo isso nós vamos reorganizar, vamos fazer uma reunião com todos os responsáveis. Nós estamos pensando, nós estamos fazendo uma lista das pessoas que a gente acha interessante. Não vamos ficar pensando nesse momento em cargos, em pessoas que sejam agentes políticos ou não. Nós vamos tentar trazer as pessoas que possam resolver para nós o mais rápido possível e colocar em ordem a situação da educação. A educação, se não for a secretaria que mais tem dinheiro, uma das que mais tem recursos, então, a meu ver, hoje, o maior problema, não só na prefeitura, não só na educação, mas em toda a prefeitura, é a falta de organização e planejamento. E nós vamos estar tentando também, nessa reestruturação, estar reestruturando a Secretaria de Educação para que as nossas crianças, inclusive os nossos professores e servidores de educação, sejam tratados com o maior respeito possível. Prefeito, foi dito que os cargos que estavam desviados, foi dito pelo prefeito passado, que retornariam para os seus locais de origem e regularizariam essa questão da limpeza nas escolas, e mesmo a parte escolar também, que estava deficitária. Queria saber de que forma vocês vão solucionar isso, se existe um prazo, quantas pessoas já retornaram para o cargo, efetivamente ou não, né? E também, quando foi enviado esse projeto para a Câmara, já vai ter esses 97 cargos que vão ficar
de confiança e suas respectivas funções? Com certeza, o projeto, quando ele for para a Câmara, vai estar descrito todos os cargos e quais são as suas funções. Tá? Com relação à educação, existe uma ação judicial para que a Prefeitura, a Secretaria de Educação, tenha funcionários suficientes para ter a devida, né, limpeza, estruturação para as crianças, para os professores das escolas. Com relação a quantos cargos já voltaram para suas, saíram de seus desvios de funções e voltaram para suas atividades, nós não temos números exatos, tá? Mas nós estamos há 3 dias, nós já estamos solicitando essas informações, vamos fazer a convocação de todos os cargos para que eles se apresentem ao RH da Prefeitura para que sejam destinados à Secretaria de Educação. Eu queria pedir para o Leandro também falar um pouco, porque o Leandro tem algumas informações também importantes. Essa informação, inclusive, né, o Rodrigo Mendes, da sua secretaria, foi feito já o levantamento, inclusive dos auxiliares de serviços gerais, que não chegou até o momento na secretaria. Né? As escolas estão tudo sujo. Continua rato, continua as baratas, continua tudo. Né? Quando a gente falava que estava tendo efetivamente os ratos, se negavam. Diretores mandando foto, professores, né? É muito sério isso. Então, a Secretaria de Educação já está fazendo todos os levantamentos, inclusive da auditoria dos ar-condicionados, todas as relações dos serviços gerais que a escola está precisando. Então, vai, de fato, levantar as informações. Esses 3 dias que nós estamos já pegou quase todas as informações e vai ser encaminhado. Já está pronto praticamente todos os levantamentos que foram feitos nesses dias, né? E cobrando mais informações para quê? De fato, tentar corrigir essa omissão que foi feita durante 12 meses, desde janeiro, pessoal. Desde janeiro as escolas estavam descoladas. Se não fossem os vereadores entrarem lá na escola e ver a situação, ninguém ia ficar sabendo. Houve, inclusive, recentemente, denúncia de larva na comida. Isso aí está sendo investigado? Tem coisas que eu não tenho conhecimento, tá? A gente vê na internet, tinha gente falando que estava faltando comida na escola, isso não era verdade. Né? Então a gente tem que, de fato, pegar o que tem de informação hoje. A alimentação está chegando corretamente ainda nas escolas, está tudo certinho. Diferente do ano passado que faltou. Né? Nesse caso aqui, esse ano ainda não faltou. Né? Nós estamos acompanhando tudo certinho para não ter esse problema. Né? O problema é hoje dentro das escolas são o quê? Auxiliares de serviços gerais. Tem escola que tem encanador para limpar a escola, para arrumar canela. Encanador, pedreiro, escola para canela. Enquanto auxiliares de serviços gerais está sentado no ar-condicionado. Nada contra, mas a gente tem que ser justo. Tá? Então, sobre a sua pergunta, beleza? André, em relação ao projeto de reestruturação, precisa sim. Em relação ao projeto de reestruturação, as secretarias que vão diminuir, vai ser unificadas ou vai acabar com algumas secretarias? Quer responder? Pode responder. Eu vou responder essa pergunta aí, porque nós estamos trabalhando bastante, desde o ano passado, o nosso sonho já era ter feito a reestruturação no passado e não fizeram. Mas a nossa intenção é unificar algumas secretarias, voltar ao que era antes, incorporar dentro de uma secretaria. Vou dar um exemplo aqui para vocês, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Serviços Urbanos. Como todas as máquinas são da prefeitura, não tem por que separar essas secretarias e cada uma trabalhar de forma autônoma. Até pelo que nós já vimos também, que às vezes já aconteceu alguns anos atrás, que o secretário brigava com o outro, aí uma secretaria não queria emprestar máquina para outra secretaria para dar suporte, apoio e atender o serviço à nossa população. Na verdade é isso. Então a nossa intenção é o quê? Unificar uma secretaria com todas as máquinas e fazer um serviço, porque tem que resolver o problema. Não adianta uma secretaria vai lá, faz um protocolo para fazer uma poda de árvore. A outra tem que ir lá e liberar o laudo técnico ambiental para poder podar a árvore. Aí vai para outra secretaria, tem que fazer a poda de árvore. Então a gente quer ser mais eficiente. Então criar uma secretaria mais eficiente e resolver o mais rápido o problema da população. Eu falo que o poder público, gente, se ele não ajuda, ele não pode atrapalhar. Então a gente vai tentar otimizar e cortar os caminhos
para fazer o mais breve possível. Vamos fazer o arroz com feijão, gente, sem ficar inventando moda. Até porque a questão financeira da nossa cidade não nos dá hoje esse privilégio de querer ficar criando, reinventando as coisas. Vamos fazer um simples objetivo e atender a população. Olha, deixa eu perguntar, falando de educação pública, saúde também é importante. A educação, você já escolheu o secretário de saúde, você já tem indicação, podia falar que vai ser o secretário, mas você quer fazer outra coisa. Eu conversei na última quinta-feira com o Felipe, lá maior, e eu questionei sobre o saúde da Latia, ele disse que ele fechou com o dívida, continua ali, mas ele foi claro que eu perguntei, e se a nova, o Alexandre Graça, sobre o interino, pagar, você erra? Ele falou que é uma coisa de estudar muito e há possibilidade que talvez não, porque a dívida é meia grossa. O que você vai fazer para isso? E você tem já um órgão para a Secretaria de Saúde que eu não vi, eu só ouvi do Rodrigo voltando, e você deixou quatro. Vai ter que falar, saúde é importante, precisa saber quem é o secretário, né? A educação você já viu rápido, o Rodrigo voltou. Você deixou 4 dos 21, né? O Sérgio, o Jefferson, o Danilo Diógenes e o Danilo. e o Danilo, certo? Agora o quinto está aí, né? Se você tirar 6 e voltar 15, que na época eu entreguei na figura, era 12 secretários e chefe de gabinete, 13. Ainda você está aumentando uma área, eu tenho que voltar os 3. Não pode adiantar. Obrigado, César. Ô César, com relação aos secretários, nós estamos tendo um cuidado muito grande, porque nós sabemos que eu estou de prefeito interino, existe uma preocupação que pode sair uma decisão judicial a qualquer momento também, e o prefeito anterior voltar. Então nós estamos fazendo esse convite, conversando com muita calma com todas as pessoas que nós acreditamos e confiamos para ser secretário, e eles também têm que saber do risco. Então é muito preocupante isso. Eu fiz o convite para o doutor André Mello, para ser o secretário nosso de saúde. Ele já foi secretário de saúde, ele está nos auxiliando sem compromisso de querer nada, não pediu nada, ele quer o bem da cidade, assim como nós queremos também. E o convite foi feito para ele. Ele está pensando, porque ele tem que colocar tudo no papel, tudo na balança. O tempo que ele pode ser que fique ou não fique, ele tem as atividades do escritório pessoais dele, a família dele. Mas, assim, muito em breve nós vamos estar soltando os nomes, vamos estar ouvindo também a Câmara Municipal indicações de outras secretarias para outros secretários, outros nomes também. E nós vamos, pode ter certeza, tentar fazer as melhores indicações possíveis aqui para administrar a cidade de Ourense conosco. Tá? Deixa eu só complementar. A vossa tia, César do Vale, você é uma figura fantástica. Você sempre foi. E eu digo uma coisa para você, César, que a saúde hoje ela tem uma peculiaridade. Por quê? Em um dos processos, muito embora nós temos duas ações civis públicas, em um dos processos houve o afastamento integral do prefeito. E no outro processo, a decisão do juiz foi que o responsável pela saúde é o prefeito. Então a gente vai esperar uma decisão jurídica também, para a gente conseguir, na primeira decisão da primeira vara de Ourinhos, para que ele então acompanhe a decisão da segunda vara, que deixe então como gestor único. Nesse momento, judicialmente falando, o responsável pela saúde, muito embora ele seja prefeito interino, em específico por conta desse processo, mas estou lá todos os dias, manteve-se algumas pessoas, alguns agentes políticos da saúde, para justamente aquele debate importante, mas estou lá todos os dias colaborando, e assim o farei até que haja uma definição dessa situação jurídica. Aí depois, nós estamos pensando. Então, quer dizer que, independente de toda essa reestruturação, daqui a 90 dias que a prática da justiça deu, isso tudo pode mudar. Sim. As Pode mudar antes. resolvem todas atrás. Depende. Ou agora a justiça pode ter a possibilidade de dizer não, continua Não, mas justiça não. do jeito que está. Como
Como eu disse, Marcelo, a gente pode ficar aqui, nós estamos há 3 dias, hoje é o 4º dia nosso. Pode ser que a gente fique mais uma semana, mais um mês, mais 90 dias. Ou pode ser que a gente fique mais 180 dias. Ou pode ser que a gente fique até o final do mandato. Tá? Mas essa reestruturação é necessária. Se nós conseguirmos fazer a aprovação dela na Câmara Municipal, independente de quem seja o prefeito, depois vai ter que mandar projeto de lei para modificar esse projeto de reestruturação, não. Mas hoje, a meu ver, como gestor da cidade de Ourinhos, eu entendo que a melhor solução hoje, para título de economizar também, mas também de moralizar a prefeitura, a gestão de Ourinhos, é essa reestruturação com a diminuição de secretarias e de cargos. Muito tempo também, eu prefiro. O Leandro, quando ele saiu daquele breve tempo que ele assumiu a finanças, ele postou uns números que me deixaram até entusiasmado. Falei, agora o Ourinhos sai do buraco. Tinha um saldo no caixa lá razoável, né? Para mim, milionário, mas para a prefeitura razoável. Dias depois, não tinha dinheiro nem para pagar um cafezinho. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a explicação de alguns motivos do prefeito afastado só tinha uma explicação. Eu perguntei para diversos: o que aconteceu com a grana? Olha, não sei quantos funcionários da SAI. A resposta, onde o Claudir, inclusive foi eles mesmos que postaram no site da prefeitura, dia 12 de fevereiro de 2025. O relatório que eu entreguei para eles, o excessos nas terceirizadas, na saúde, o que estava acontecendo. Ó, eu falei, ó, toda arrecadou em 2024. Tudo lançado certinho. Quando estava entrando de recursos no município. Tanto aqui, ó, receitas, total de receita. E olha o tanto que estava gastando. 54, 45, 41, 51, 46. Né? Olha o déficit. Olha o total do déficit. 240 milhões. Eles tinham a receita na mão. Era cortar, reduzir. O que foi feito? A BDS 250 pegou quase 500. E tem mais coisas. A FAP foi mais de 10 milhões que saiu lá daquele recurso que tinha até nos 79 milhões. Mais de 10 milhões de cantores, tudo que a gente imagina que foi feito, né? Sem reduzir despesa. Nenhum município aguenta, pessoal. Né? Se não tem a responsabilidade. E agora, quem pagou a conta? É a população. E o meu maior medo de parar de circular na nossa cidade. Impactar o governo na rua São Paulo. Todos os comércios que estão lá fechados. Eu contei que tinha tudo fechado. Tinha 2 lojinhas, agora eu vi uma lá na esquina perto da praça. É assustador de ver que o nosso dinheiro está circulando. Quando eu pago empresa de Ourinhos, quase desses 100 milhões aqui, pô, tem uma parte que é de Ourinhos. Está tudo sem pagar. R$200, R$1.000, 3 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Povo de Ourinhos. Dentro do cronograma de que eu vou fazer aqui para a gente fazer a recuperação disso, em primeiro lugar, pagar o fornecedor, tem prestador de serviço que tem folha de pagamento, e depois atingir as empresas que são de Ourinhos, para o dinheiro circular aqui. Quando você não paga o 13º dia 10 de dezembro, e a folha de pagamento dia 20, o que aconteceu com o comércio até as 10 horas da noite? Não circulou dinheiro, pessoal. Vocês têm noção, eu recebi lá no meu escritório uma moça que vem de Salgadinho falou isso. Uma pessoa simples que vem de Salgadinho falou isso para mim. Então, olha a responsabilidade do gestor público com dinheiro público e o que pode acontecer. Então, tinha a receita aqui. Inclusive, eles mesmos postaram. Olha lá, dia 12 de fevereiro, eu saí dia 7 de fevereiro, dia 12 teve uma coletiva e subiram isso lá no site. Falando que o município ia colapsar se não fizesse efetivamente a redução das despesas. E aqui salvou nas contas de 2024, está bem claro aqui. O que salvou o município?
outorga a SAI, repasse da SAI. Se não fosse o repasse da SAI, ia efetivamente o quê? Ter problemas no ano 2024. Né? Então, assim, em 2025, que tinha que ser feito o quê? Redução. Né? Por quê? Não tinha mais a concessão. E você sabe que a concessão, efetivamente, ela deveria, por causa do saneamento, temos que ter que fazer tratamento. Desconto, que eles não têm. Ponto. Não vou entrar no mérito sobre isso. Quem é técnico da parte disso tem que falar. Né? Então, a SAI, efetivamente, salvou 2024, é a mesma que deixou recursos, tinha 40 e poucos milhões só da SAI. Você pode perceber que a conta do domicílio aqui dentro, né, a SAI. Né? São receitas que entram da SAI. A segunda aqui, de fato, a primeira é onde tinha a outorga da SAI. Né? E não utilizou. Então era automaticamente. Eu falava, pessoal, até junho de 2025 não tem dinheiro para pagar servidor. Se pagar todas as contas em dia. O que vai acontecer? O que aconteceu? Não pagaram o IPMO, parcelou o ano passado, no final do ano. Não pagou a corte, não pagou nada. E só que esse ano não tinha nem dinheiro nenhum, por isso que aconteceu. Então agora nós vamos fazer o quê? Aquilo que nós iríamos fazer em 2025, no início, que não deu certo, não queria ouvir, não quis ouvir, né? Vamos ter que fazer agora com o pior cenário, sem dinheiro. Mas vamos fazer. O importante é o arroz com feijão bem feito, né? Entregar um serviço à população, não deixar a população sem exames, não deixar a população efetivamente descoberta daquilo que ela precisa. Né? Porque se ela tiver descoberta, ela vai gastar dinheiro com medicamento e para de rodar o dinheiro no comércio. Então é muito sério a nossa responsabilidade quanto a quem traz dessa mesa, né? E da população em si, entender o que está acontecendo com isso. Aqui nós não estamos fazendo uma politicagem. Aqui tem documentos que respaldam tudo que eu falei. Aqui não precisa economizar salgadinho, né, como foi dito. Aqui nós temos que cortar na carne e entregar o melhor para a população. Para que o município volte a ter, efetivamente, uma liquidez, né, na parte financeira saudável, para que o município de fato tenha poder, de fato, aí, poder de investimento, que vai demorar em torno de praticamente quase 2 anos. Apenas uma complementação dentro daquilo que o vereador falou. Como eu disse para você anteriormente, pós-pandemia, os gestores tinham que fazer ajustes. O Oriunes não fez ajustes. O Oriunes fez contratos milionários. Certo? 2024, o Oriunes já estava no fundo, estava bem perto do fundo do buraco. O que salvou foi a concessão da SAI. A concessão da SAI equilibrou as contas de 2024. Mas, também naquele segundo semestre, nós tivemos alguns contratos milionários que foram firmados, que jogaram o seu pagamento, essa despesa, para o exercício seguinte. Está lá o Parque do Centenário, entre tantos outros, que foram única e exclusivamente rubricados ou classificados na rubrica como fonte 1. O que é a fonte 1? Receita própria do município. As principais fontes que nós temos é a fonte 1 e fonte 5. Tem outras fontes. É a fonte 2, mas essencialmente, na saúde nós lidamos com fonte 5. Receitas da União. Então ali naquele momento nós tivemos uma série de contratos de asfalto e outros, gente, que foi tudo jogado. Como tinha um recurso entrando e tinha uma dotação orçamentária, fizeram aqueles contratos milionários em 2024 e se jogou para 2025. Como eu disse anteriormente, nós sabíamos em novembro de 2024 o tamanho do buraco. Exigia sobretudo um choque de gestão a partir de 2025. Isso não aconteceu. E é isso que nós procuramos aqui agora nesse momento. É claro que o prefeito Alexandre, ele tem essa total dimensão, e eu só topei também participar e lutar nesse momento por ajudar o Ourinhos com a total legalidade e transparência. Tudo tem que ser transparente. Cortar os excessos, cortar, entre aspas, as gorduras. Certo? Porque nós temos condições de fazer com que Ourinhos retorne ao eixo.
É doloroso? É doloroso porque, simplesmente, nós temos que, em média, economizar daqui até dezembro do ano que vem, para equilibrar o níveis, algo em torno de 15 milhões de reais por mês. Por mês. Eu acredito, já conseguimos algumas economias na saúde, e já projetam-se para o mês que vem algo em torno de 1 milhão, mas a meta é chegar ao em torno de 4 milhões na saúde, sem prejudicar o serviço. Certo? E é claro, gente, isso exige um trabalho de todo o corpo técnico, daqueles outros que virão nos auxiliar. Mas uma coisa que eu tenho fé é que nós conseguiremos. Certo? Sem que isso, é claro, precisemos trazer os estrangeiros de plantão para vir cuidar da nossa cidade. Só para você ter uma ideia, na saúde ali nós já fizemos quase 1 milhão de Meio ambiente, 1 milhão. de gastos, de corte de gastos. Essa semana nós revimos 2, 3 contratos da Secretaria de Meio Ambiente e apenas um contrato de R$1,5 milhão nós já conseguimos economizar 750, vamos conseguir economizar 750 mil reais por mês também. Então, hoje nós temos um decreto de contingenciamento que infelizmente não estava sendo levado a sério por muitas secretarias. Sério, estava só para o servidor, né? E agora nós vamos realmente levar a sério. Então é cortar 10, 20, 30% de gastos, cortar contratos se for desnecessários, nós estaremos cortando. Como o André disse, que o Leandro disse, são 15 milhões por mês que nós vamos ter que economizar, cortar, para que a Secretaria volte a respirar, a Prefeitura volte a respirar e, se Deus quiser, daqui a 1 ano, estabilize toda a questão financeira da Prefeitura. A tranquilidade das pessoas, se for aprovado esse projeto e a Justiça, por um acaso, voltar atrás e reassumir o prefeito anterior, ele pode mandar um projeto e anular isso? Esse projeto de reestruturação é do gestor. O prefeito que entrar aqui, ele vai reestruturar a prefeitura da forma que ele achar. Mas acho difícil, se a gente fizer uma reestruturação dessa, boa para a cidade de Ourinhos, os prefeitos que entrarem aqui queiram mudar ela. A não ser que Ourinhos esteja, financeiramente falando, muito saudável e tenha realmente condições de ampliar o trabalho, ampliar outras secretarias. Mas no momento hoje, que nós entendemos, conversando com os técnicos, servidores de carreira da prefeitura, isso é o ideal hoje para a gente conseguir enxugar e economizar o máximo possível. Até para garantir também a folha de pagamento dos servidores, vai ser muito importante. Todos esses cortes, as despesas que estão tentando fazer, é justamente para a gente honrar o compromisso com o terceiro setor também. Né? Nós sabemos que houve um caso muito sério aqui na cidade ano passado, de recursos que vinham através de emendas ou para pagamentos das entidades assistenciais aqui na nossa cidade, eram usados para outra finalidade, e aí depois eles tentavam retornar o recurso para encaminhar para a entidade. Só que, como eu disse, como uma bola de neve, a saúde financeira do município, que muitas entidades, você sabe, receberam recursos, foi usado esse dinheiro e depois não conseguiram honrar o compromisso. Aí demoraram meses e meses para conseguir recuperar e cumprir a entidade. Todos esses cortes, as despesas que estão tentando fazer, é justamente para a gente honrar o compromisso com o terceiro setor também. Né? Nós sabemos que houve um caso muito sério aqui na cidade ano passado, de recursos que vinham através de emendas ou para pagamentos das entidades assistenciais aqui na nossa cidade, eram usados para outra finalidade, e aí depois eles tentavam retornar o recurso para encaminhar para a entidade. Só que, como eu disse, como uma bola de neve, a saúde financeira do município, que muitas entidades, você sabe, receberam recursos, foi usado esse dinheiro e depois não conseguiram honrar o compromisso. Aí demoraram meses e meses para conseguir recuperar e cumprir a entidade.